Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Espírito da Verdade continuar nos intuindo, continuar nos orientando acerca do nosso caminhar para a verdade. Nós estamos aqui no estudo do Evangelho, que eu costumo chamar de Boa Nova. Nós estamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9 e no item 8. Hoje o nosso tema é um tema bem interessante, embora eu sempre diga que os temas são mesmo interessantes, mas hoje o tema é bem interessante porque é um tema bastante comum, é uma ideia que permeia o nosso cotidiano. E ao mesmo tempo o texto de hoje vai nos trazer profundas reflexões acerca destas ideias comuns, que o texto nos apresenta uma interpretação nem tão comum assim. O capítulo 9, item 8, tem como título Obediência e Resignação. Então observemos bem, obediência e resignação. Item 8 é uma mensagem escrita por Lázaro, recebida em Paris em 1863. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. Eu vou ler de novo, só para nós compreendermos bem o que está dito aqui. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. Então o que o texto está dizendo? A doutrina de Jesus, ela ensina sempre a obediência e a resignação. E nós ouvimos falar isso com frequência. A grande questão é, obediência a quê e a quem? Será que muitos indivíduos ou muitas filosofias, doutrinas e religiões que falam em nome de Jesus, dizem que Jesus, a doutrina de Jesus, ensina sempre obediência, e estes não buscam obediência às suas doutrinas, a estes indivíduos? Esta é uma grande reflexão para nós. O fato é que a doutrina de Jesus ensina sempre obediência e resignação. Mas observe bem, é a doutrina de Jesus. Não é a interpretação que eu tenho da doutrina de Jesus que deve ter obediência. Perceberam a diferença? Ou seja, como então ser obediente à doutrina de Jesus se eu conheço apenas a doutrina dos homens? A doutrina que os homens interpretam, porque eu não lido com Jesus pessoalmente falando. Então, como compreender bem o que Jesus teria a propor enquanto obediência e resignação? E ainda diz aqui no texto de Lázaro que a obediência e a resignação são duas virtudes muito ativas, mas o texto também teve a alegria, a felicidade em esclarecer que os homens confundem erroneamente obediência com negação do sentimento e resignação com a obediência e resignação com a negação do sentimento da vontade. Ou seja, tudo aquilo que é castração, obediência não é fazer algo contra a própria vontade. E o texto está esclarecendo isso. Se eu tiver que fazer algo contra a minha vontade, isso não é obediência. Se eu propuser a alguém seja obediente e eu proponho para que ele negue a própria vontade dele, isto não é obediência, segundo o Evangelho, segundo a mensagem de Lázaro. E segundo a interpretação de Lázaro sobre a doutrina de Jesus. Então esse negócio que a gente ouve comumente falar, não, tem que obedecer, o outro não obedece, não, obedece a quem exige a obediência. Não tem nada a ver com o ensinamento de Jesus.
Porque como Lázaro esclarece, obediência não tem nada a ver com a negação da vontade. Querer que alguém se submeta. Aliás, aqui, até para a gente entender melhor a ideia, é muito comum nós ouvirmos pais exigirem dos filhos obediência. Ou seja, que os filhos neguem a própria vontade daquilo que eles desejam fazer, né? E abstenham-se de fazer e façam a vontade do pai. Né? O pai entende que isto é obediência e assim que tem que ser. Bom, no tocante à definição, à compreensão de obediência nas ideias do Evangelho, isto na verdade é subjugação, despotismo, domínio, imposição, autoritarismo. Tá? Não tem nada a ver com obediência na definição aqui. Então, obediência, como é dito lá na frente, né, é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. A gente vai explicar melhor sobre isso, tá? Porque obediência é o consentimento da razão. Ou seja, o que é obediência como consentimento da razão? É aquilo que a nossa razão, raciocinando, chegamos à conclusão que temos que nos conformar, viver em conforme determinado modo, porque assim estaremos obedientes a este modo. Mas porque nosso raciocínio nos levou à conclusão de que devamos agir assim, de que precisemos nos conformar, nos conformizar, estar nos conformes de determinada postura, mas porque nossa razão chegou a esta conclusão. Não porque alguém em nome de Jesus veio me dizer que eu teria de agir de tal modo. Como eu disse, isso é subjugação, autoritarismo, despotismo, domínio, obsessão, enfim, é um monte de tranqueira, menos como a doutrina de Jesus ensinava. Eu aqui estou fazendo a interpretação de Lázaro, também não é a minha, né? Ou seja, obviamente a minha também, pois eu de professor Hippolyte Leon, por isso, para estudar o Evangelho, escolhi a obra do professor Hippolyte Leon, conhecido Allan Kardec. Exatamente porque a razão dele, o bom senso dele, nós percebemos que de fato possui congruências, possui sentido e lógica no sentido consistente, porque às vezes a gente ouve falar, não tem lógica, mas é uma coisa muito superficial. Lógica é aquilo que se estrutura consistentemente. Como diz o professor Allan Kardec, os fatos, né? Sem réplica, isso é lógica, fatos sem réplica. Não tem como ficar replicando, senão não é lógica, né? Não é fato. Então observe que obediência é o consentimento da razão. A razão chega a esta conclusão que deve agir assim. Por exemplo, eu estou em obediência agora de ter de fazer o estudo do Evangelho. Então, todos os domingos, às 9 horas da manhã, faço transmissão ao vivo deste estudo. Estou obediente a este estudo, né? Estou obediente à vontade de Deus, estou obediente, mas faço isso livremente, né? Ou seja, eu não estou confundindo com a negação do sentimento e da vontade, ou seja, porque é a positividade, a positivação de meu sentimento e de minha vontade, porque faço por livre-arbítrio, faço por vontade, faço por prazer, faço porque quero. Estou obediente, mas porque eu quero. Né? Porque minha razão chegou à conclusão que assim devo fazer. Diante do que eu comecei a perceber, diante de inúmeros amados irmãos estudantes do Evangelho no Brasil e no mundo, neste momento, eu decidi que também poderia estudar, né? Poderia colaborar da forma que eu
julgasse que seria o meu melhor. Então eu faço de livre e espontânea vontade. E estou aqui agora fazendo isso, né? Mas a minha razão consentiu, que eu acho que eu cheguei à conclusão que eu deveria fazer. Tanto cheguei à conclusão que deveria fazer, que desde que iniciei este estudo, não interrompi, né? Não interrompi sequer um dia. Poderia acontecer por algum motivo de força maior, mas como eu compreendo como prioridade, logo não interrompi e estamos aqui fazendo este estudo para que atinjamos os nossos objetivos, que, como eu digo, é compreender a boa nova, né? E como eu falava, né, o que é a resignação? É o consentimento do coração, ou seja, é quando sentimentalmente falando, nós nos conformamos, é o que às vezes, a gente às vezes poderia chamar de aceitação, né? O que é a resignação? Aceitação. É que às vezes essa tal da aceitação é colocada assim, você precisa aceitar. Não, isso é impossível, tá? Porque você não impõe sentimento nas pessoas. Não tem como você chegar a alguém e falar assim, eu exijo, eu imponho que você fique alegre, ou eu imponho que você fique triste, né? Nós não temos condições de impor sentimentos. Então a resignação, ela parte do pressuposto que o coração estabeleceu. E quando que o coração estabelece? Quando eu sinto, porque minha razão me levou. Dando exemplo ainda, eu disse que faço com muito prazer, com muita alegria este estudo, né? Por quê? Porque o meu coração, sou resignado, porque o meu coração está contente, ele consente. Logo eu fico resignado aqui fazendo estudo sem interromper, semanalmente, consecutivamente, né? Para que eu consiga realizar isso deste modo resignado, né? Peguei um exemplo aqui, resignação, mas talvez não ilustre tão bem, mas o que é importante compreendermos é que a resignação aqui neste caso está diretamente ligado ao meu sentimento, né? Então a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Esqueçamos aquela ideia superficialista de que você tem que aceitar, aquela infantilidade de dizer para alguém que as pessoas devem aceitar. Ou seja, como assim? As pessoas não sentem o que sentem porque racionalmente querem sentir assim. Bem pelo contrário. Sentem coisas das quais elas não gostariam de sentir. Então a resignação, ela parte do pressuposto, né, de que o coração sentiu, né? Então isso é muito importante a gente entender. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Olha que trecho interessante, né? Aqui nós falamos que obediência e resignação são virtudes, né? Obviamente, mais uma vez falando, não é virtude ser subjugado, não é isso que está falando. Não é virtude ser resignado contra a vontade sem o consentimento do coração, né? Mas do modo do qual nós aqui já elucidamos. Ambas são forças ativas, né? A obediência e resignação, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Porque é exatamente quando eu sou obediente, quando eu compreendo que devo me conformizar a essas leis morais, naturais, soberanamente justas, infinitamente sábias, infinito amor, ao obedecer a estas leis, né? Logo o fardo das provas, né? Logo estas coisas levam o fardo das provas, ou seja, as provas me tornam mais suavizadas, né? Nossos fardos ficam mais suaves, nossos jugos mais leves, não é?
porque que a revolta insensata deixe cair. Porque revoltar-se é uma insensatez. Por que é uma insensatez? Porque eu revoltaria-me com qualquer coisa, com a vida. Eu estou exatamente onde devo estar. Eu apenas sou inconsciente de que é aqui que eu devo estar. Como bem disse Carl Gustav Jung, enquanto não despertar sua consciência, chamará de destino todas as suas decisões. Né? Ou seja, inexiste destino. Inexiste um futuro pré-estabelecido. O presente é um fato em nossas mãos. E todas as nossas decisões do presente é que estabelecerá como discorrerão as coisas num dado momento no futuro. Então tudo aquilo que nós chamamos de destino é apenas fruto de nossas decisões. Tudo que eu chamo de destino é fruto de minha decisão. Então a revolta é uma insensatez, porque eu sou o arquiteto da minha história. Eu sou aquele que constrói a minha própria história. Eu sou aquele que estou aqui exatamente porque é aqui que eu preciso, é aqui que eu fiz por estar, logo é aqui que eu preciso estar. Ainda que haja desafios ou não, é porque a minha necessidade enquanto espírito mortal na condição a qual me encontro é aqui que eu preciso estar. Não vou nem entrar no mérito de vidas passadas, que fez, que merece, está pagando, deixando de pagar, não interessa nada disso. Vamos ser práticos, vamos ser eficientes. É aqui que eu preciso estar. Porque é aqui que eu fiz por estar, é aqui que eu mereço estar, seja dívida, seja crédito, seja expiação, seja prova, seja porque eu sou um espírito altamente elevado e vim resgatar a humanidade, ou porque eu sou o mais tenebroso dos espíritos e estou aqui para pagar tudo, e não interessa. Obviamente, às vezes a gente gostaria de compreender, e muitos buscam, como eu também já busquei, mas a gente, resumindo, sendo mais eficiente, né? Vamos direto ao ponto. Querer saber o que fez, deixou de fazer, não interessa, né? Interessa no sentido que interessa o que eu estou fazendo agora. É isso. Porque quando eu começo a olhar muito para o passado, é quando eu desfoco o presente. Né? Quando eu falo nesta tonalidade, deixa para lá, bobagem, obviamente é numa conotação de que foco no presente, foco no agora. Se eu sou aquele que decido o meu destino, né? Logo não há destino, logo são apenas consequências de minhas decisões, eu devo focar nas minhas decisões do presente, para exatamente obter um, entre aspas, destino do qual eu gostaria de obter. Até porque eu falei agora há pouco no tocante a ser, ainda que seja decisões inconscientes. Vou dar um exemplo simples. Inconscientemente, eu decidi não ir para a praia hoje, né? Por quê? Porque eu decidi estar no estudo, né? Mas eu tomei outras decisões. Quando eu decidi fazer este estudo, eu decidi não fazer 1.000.000 de outras coisas, N outras coisas. Eu decidi. E isso poderia ser ajudar alguém, poderia ser dar um apoio familiar, poderia ser N coisas. São inconscientes. Mas o fato é que eu decidi estar aqui. Abdiquei-me de muitas outras coisas, deixei de decidir por muitas outras coisas, mas decidi estar aqui. Logo, as consequências que eu tenho são de minhas decisões, e das que eu não decidi e das que eu decidi. Que eu decidi estudar e não decidi ir na praia, não decidi apoio familiar, etc, etc, etc. Ok? Então observe bem o como nós somos autores de nossa própria história. E é nesse sentido que eu falo então. Tá? O passado
ou o futuro não interessa, não interessa se é resgate, não interessa se é expiação, se eu sou um espírito evoluído, se eu sou involuído, não interessa. Foco no presente e o melhor de si agora. É o que a lógica nos diz, é o que o bom senso nos apresenta, é o que me parece ser o mais inteligente a fazer. Dando continuidade, né? Por isso que eu falava da revolta, que ela é insensata, não faz sentido nenhum, está tudo certo, está tudo absolutamente certo. E é muito simples concluir isso. Se a infinita sabedoria permite, obviamente que está tudo certo. Obviamente, se a sabedoria infinita permite, quem sou eu para dizer que não pode ser assim, não deve acontecer assim, no tocante à vida de todos nós? O poltrão, ou seja, o covarde, não pode ser resignado, né? Covarde, medroso. Assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Então o covarde não pode ser resignado. Observe também por que a resignação é virtude, né? Porque é um ato de coragem. Ser resignado é buscar, entender, compreender, né? É ter o consentimento do coração, e para ter esse consentimento do coração é preciso ter coragem, enfrentar os medos, né? Enfrentar o descortinar do véu da ignorância. Então é preciso coragem para ter resignação. Assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. O orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Por quê? Porque ele quem cria a lei suprema e quer seguir sua própria lei suprema que criou. Logo ele não pode ser obediente, né? Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade, né? Então, que fez uma observação, né? Que Jesus foi a encarnação dessas virtudes, da obediência e da resignação, e agora pegando essa situação de Jesus obediente e resignado. Obediente a Roma, né? Tanto que o crucificaram, né? Porque ele estava obediente às leis supremas antes, né? E embora ele também compreendia que as leis dos homens eram expressões parcas da lei suprema, mas ele, como compreendia bem a lei suprema, vivia em função do cumprimento da lei suprema. Por isso que ele diz que não veio destruir as leis, né? As leis dos homens, ele veio cumpri-las. Mas por que os homens não entenderam que ele veio cumpri-las e achou que ele a afrontou? Pelo fato de que os próprios homens não sabiam entender, interpretar muito bem suas próprias leis, e as quais eram emanadas das leis de Deus. E ele, compreendendo, digamos assim, a interpretação direta da fonte, né? Ou seja, da lei de Deus, viveu na íntegra, né? E assim os homens não compreenderam. Então, fala aqui, né, que ele foi a encarnação dessas virtudes, obediência e resignação, e que ao mesmo tempo ele veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade, né? Os triunfos do sacrifício é interessante porque sacrifício é uma palavra que vem do sacre e fazer, né? Do fazer sagrado. E então sacrifício não necessariamente é aquilo dispendioso, que é uma interpretação que a gente tem comum, né? Sacrifício é algo sacrificante de fazer. Não, sacrifício é algo sagrado de fazer, né? Sacrifício é fazer de modo sacrático, é fazer de modo do qual aquilo seja da mais absoluta importância, digamos assim, né? Então, os triunfos do sacrifício no sentido de que Jesus, cada segundo era sagrado. Para Jesus, cada pessoa era sagrada, cada situação, cada ambiente, né?
Ele contemplava o mundo como um mundo sagrado. Então, logo ele vivia em sacrifício, não é? Porque tudo era sagrado. Então ele não ia fazendo as coisas de qualquer jeito, de qualquer modo. Não, tudo era um fazer sagrado. Cada segundo, cada conversa com alguém, com um semelhante. Por isso que quando ao ler os evangelhos nós temos a impressão de uma fala épica, uma fala profunda, né? Porque Jesus ele tinha esta sensibilidade a tal ponto que para ele tudo era sagrado. Então quando alguém se dirigia para ele, falava com ele, ele tinha a impressão, né? Ou melhor, ele tinha a consciência de que estava no momento sagrado e falava com este ser, então, na mais elevada expressão de amor, né? Ou melhor, na total expressão de amor, né? Na expressão totalitária do amor. Então, por isso que a gente percebe essa fala de Jesus neste tom, né? E renúncia à sensualidade, porque sensualidade aqui no sentido também erótico, mas em tudo mais, digamos assim, renúncia a uma sensualidade hedonista, né? Ou seja, uma renúncia ao prazer, uma renúncia aos prazeres materiais, que aqui sensualidade no sentido também associado ao lado sexual, mas ao lado erótico das relações, erótico no tocante aos prazeres, né? Por exemplo, eu sempre cito um exemplo, o próprio erotismo com a comida, né? Nossa cultura atual tem um erotismo muito intenso com a comida, né? Fala-se de comida, as expressões mudam, nossa, que bom, que delícia, nossa, eu me perco, eu não consigo, eu não resisto. Nós temos um erotismo em nossa cultura com a comida. A comida é tido como um elemento muito sensual, né? Nesse sentido. E este hedonismo, então, é aquilo que nos leva a uma série de atrocidades, porque quando a gente fala que algo é muito bom, que é maravilhoso, a gente está numa paixão da qual ficamos enceguecidos com as nossas atitudes. A gente já não pensa mais. Pegando ainda o exemplo da comida, né? Quando eu estou com essa paixão, que comida é uma coisa maravilhosa, ai que delícia, eu não consigo resistir, que legal, ai eu não consigo nem pensar que isso vai me dar câncer, que isso vai me engordar, não interessa, o que importa é o agora, e bola para frente, enfim, né? Este hedonismo é aquilo que vai nos levar a um equívoco, vai nos levar a atitudes, a atos muito inconscientes. E isso vai nos gerar consequências prejudiciais. Então o que a gente observa é que Jesus tem essa renúncia a esta sensualidade no sentido de que ele não busca este hedonismo, não busca esta relação erótica nem com as pessoas e nem com as coisas, nem com os animais, nem com os alimentos, nem com essa diversão superficial, que eu resumi chamando de hedonismo, para a gente entender. Jesus não vivia em função de obtenção de prazeres, né? Ah, é legal, isso é gostoso, comida é gostosa, vamos fazer um belo prato, vamos fazer, enfim, né? Este hedonismo não fazia parte. Continuando o texto. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. Olha que interessante. Cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Essa mensagem é escrita em 1863, mas talvez podemos utilizar para a atualidade, porque a virtude da geração, da nossa geração atual em pleno ano de 2018, é também atividade intelectual, né? E a virtude atual é nossa atividade intelectual,
nosso poder computacional, nossa capacidade de socializar as informações, né? Mas qual é o grande vício também? A indiferença moral, né? Ou seja, o vício também foi gerar uma grande indiferença moral, porque nesta introspecção de trazer o mundo tecnológico, de ter um contato muito intenso com informações, né? O que a gente chama de, o que alguns sociólogos da atualidade chamam de individualismo, né? A gente tem ficado cada vez mais individualista e isso temos ficado neste aspecto, tá? Não estou falando que está evoluindo a sociedade, é um conjunto, né? Mas o vício é o nosso individualismo, né? Nossa indiferença moral. Digo somente a atividade. Aqui, ó, quando ele diz assim, a virtude da vossa geração é a atividade intelectual e o vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele. O gênio olha e vê muito além. O gênio vê o que a humanidade vai levar tempo para ver. A multidão, né? O gênio vê aquilo que pouquíssimas pessoas veem. Ele vê aquilo que a multidão só verá depois dele. Mas a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Tentando simplificar a ideia, né? Aqui ele diz atividade intelectual porque tem que ser uma atividade prática, né? Porque só a genialidade, a percepção, a visão além da multidão não quer dizer nada. Agora, a virtude é a atividade intelectual, ou seja, a virtude não é perceber além da multidão. A virtude é a reunião dos esforços, né? A reunião dos esforços para atingir um alvo menos brilhante, ou seja, algo concreto, né? Mas isso provará a elevação intelectual de uma época, né? Então a virtude é aquela reunião dos esforços, né? Aquela transformação concreta desta intelectualidade. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Então aqui uma orientação de Lázaro, né? Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Que é este impulso, né? Submetei-vos a este impulso. Aqui a gente pode resumir como amor, né? Submetei-vos ao impulso. Perceba, pegue a onda, né? Veja, analise, veja que é bom para você, mas já percebeu que é bom? Vá! E não inacerte mais o alvo. Vá, né? E não erres mais. Vá e acerte. Obedeceis à grande lei do progresso. Então Lázaro está orientando para que obedeçamos à grande lei do progresso. Mas Lázaro não está orientando para obedecermos à ideia dele, à interpretação que alguns fazem dele. Lázaro não está dizendo para você obedecer o que Alan Christian está dizendo. Ele está dizendo: obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração, né? Que é a reunião de todos os esforços da vossa geração, ou seja, não se desvencilhar do mundo, e sim compreender o mundo e reunir estes esforços da atualidade, do teu mundo e fazer acontecer. É uma questão muito interessante isso, que às vezes eu crio uma suposta virtude fora da realidade do mundo e fico no castelo supondo estar em virtude, né? E a virtude é o cotidiano, a virtude é a reunião de todos os esforços, da multidão, né? Então não pode ser desvencilhado da multidão. Infeliz do espírito preguiçoso
daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz aquele que está indiferente, que não quer saber de nada, só quer saber, né, da situação dele, né? Fecha o entendimento para a sociedade, para toda a geração. Infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Aqui parece um pouco que Lázaro deu uma ameaçada, né? Mas de modo algum não foi esta em absoluta a intenção de Lázaro. Ele apenas está sendo claro com os fatos que ocorrem, ou seja, ninguém detém a marcha do progresso. E quem tentar segurar vai ser esmagado. Agora, quem faz esta marcha do progresso? A mágica? Não, os espíritos superiores, obviamente. Então, quem tentar deter espírito superior vai ser esmagado por ele, né? Mas não que a intenção dele é maltratar, aquela coisa infantil, e mimimi. Não, ele precisa, ele é obediente à lei suprema, não aos homens. Então, eles vão nesta marcha progressista, né, nessa marcha de progresso, continuar. E quem tentar resistir vai ser chicoteado, porque é a função deles, né? A função deles de trabalhar para a marcha do progresso. A função deles é ser obediente às leis supremas e não à vontade circunstancial dos homens, não à vontade efêmera dos homens. Então eles chicotearão, né? Vai passar por cima mesmo, né? E isso vai forçar a vontade rebelde, com o duplo esforço do freio da espora, porque ainda vai frear, né, forçosamente os que tentam avançar em desobediência às leis infinitamente sábias e justas. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Ou seja, não dá para deter a marcha do progresso. Cedo ou tarde, né, a casa vai cair. Então é bom compreender as leis supremas, sábias, justas, o mais rápido possível, para que eu não seja atropelado por espíritos superiores, né? Mas felizes os mansos, né? Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos, né? Eu já disse que eu, traduzindo, né, bem-aventurados, felizes, né? Felizes os que são mansos. Por que felizes os mansos? Porque os mansos são obedientes, não se revoltam, não resistem ao progresso, né? Felizes os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Darão ouvidos dóceis. Que é essa tal de lei suprema? Que é ser obediente a Deus? Que é ser obediente às leis supremas? Que é ser obediente à doutrina de Jesus? Então, nesta mansuetude, porque ele, ao dar ouvidos dóceis, ele compreende muito bem, e isso lhe propicia condições de ser obediente a estas leis sábias, justas, etc. e tal, né? Serão felizes, porque são mansos, porque não se revoltam, porque não se resistem, porque não tentam deter a marcha do progresso. Felizes os mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Felizes os obedientes e resignados às leis supremas do amor e não às suposições dos homens. Meus amados irmãos, muita paz para todos nós.